Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 17ª sessão ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2018. Tendo em vista a distribuição prévia dos textos das atas das sessões ordinárias e extraordinárias realizadas no dia 19 de abril, colocamos as referidas atas em discussão. Em discussão as atas? Não havendo discussão, coloco as atas em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado as atas. Esclareço a todos que, em razão à viagem em missão oficial do presidente James Rides da Silva e vice-presidente Fernando César Souza, assumo a presidência dessa reunião. Convido, neste momento, portanto, para que ocupe o cargo de primeiro secretário, o vereador Marcos Sávio Zanella. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Zanella, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Aqueles que têm vínculo com o Poder Judiciário, essa é uma função transitória. Tá? Logo eu vou me desligar. Matérias do expediente. Indicação 249/2018, da autoria vereadora Zélia da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua João Hoffmann, no bairro Fundo Canoas. Indicação 250/2018, autoria Zélia da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Virgílio Cristofolini, no bairro Tabuão. Indicação 251/2018, autoria Zélia da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Abelardo da Silva Ramos, no bairro Barragem. Indicação 252/2018, autoria Mário Sérgio Stramoski. Ao Executivo Municipal que providencie melhorias na rua Dário Althoff, antiga Estrada da Floresta, bairro Progresso. Indicação 253/2018, autoria Herônio Francisco da Silva. Para que seja aberta uma rua que liga a Lavanderia Cristal, na Valada de São Paulo, com a Vinícola Valiati, na Valada de Itoupava. Indicação 254/2018, autoria Herônio Francisco da Silva. Solicito ao setor competente que seja feito o conserto de uma tubulação na Estrada Boa Esperança, no bairro Progresso, logo após a primeira lombada. Indicação 255/2018, autoria Zélia da Silva. Que o prefeito municipal determine o Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Kurt Schroeder, no bairro Budag. Indicação 256/2018, que o prefeito municipal determine o Departamento de Obras para que realize a manutenção do parquinho ao lado da Estação Cultural da Barra do Trombudo. Indicação 257/2018, que o prefeito municipal determine o Departamento de Obras para que realize a roçada do mato nos acessos da Ponte Pêncio, no bairro Barra do Trombudo. Lê também o projeto, né? De lei complementar, do expediente. Projeto de lei complementar número 4 de 2018, de autoria da vereadora Zélia da Silva, acrescenta itens ao artigo 396 da lei complementar 163, de 12 de dezembro de 2006, que institui o plano diretor do município de Rio do Sul. Esse é o expediente, presidente. Tá. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 19, de 2018, de autoria do vereador Carizo Sávio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 21, de 2018, de autoria da vereadora Zélia da Silva, denomina Zulney Petris a rua localizada no bairro Búdego, no município de Rio do Sul, e revoga a lei número 3.709, de 12 de dezembro de 2001. Projeto de lei ordinária número 23 de 2018, de autoria do vereador Carizo Sávio Giacomini, assegura ao aluno portador de deficiência locomotora matrícula na escola municipal mais próxima de sua residência. E tem a moção número 24 de 2018, também do vereador Carizo Sávio Giacomini, solicita que seja enviada a moção de congratulações à rádio Amanda FM 101.5, que realizou no dia 12 de abril o mega show da rádio Amanda FM no município de Rio do Sul. Passa a palavra ao senhor presidente.
Projetos. Solicito ao primeiro secretário para que proceda à leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 19, de 19 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Cariço Sávio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e dá outras providências. O presente projeto tem por objetivo ampliar a transparência e possibilitar à população mais acesso à informação em relação aos medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. A proposta determina que o Executivo deverá fixar listas nas unidades básicas de saúde e demais locais onde seja feita a distribuição de remédios, contendo a relação de medicamentos em estoque, bem como aqueles faltantes e seus respectivos prazos de reposição. Conforme o projeto, caberá ao Executivo realizar também essa divulgação no site oficial do município. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, solicitando aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Zelida Silva, relatora. O parecer da comissão. Marcos Salves Zanella, favorável. Cariço Sávio Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Norberto Janiz, a favor. E Zelida Silva, a favor. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto de lei ordinária número 19 de 2018, de autoria do vereador Cariço Sávio Giacomini, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e dá outras providências. O projeto se destaca pelo objetivo de tornar transparente a informação aos que utilizam dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema de Saúde Municipal, oferecendo informações e esclarecendo quanto à disponibilidade ou falta. Com essa informação, a população terá conhecimento e poderá buscar a ação necessária para ser atendida, sem que haja desculpas ilusórias. Parecer e voto. Sendo assim, conclui a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, solicitando aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. O vereador relator, o vereador Fernando César Souza. O parecer da comissão foi o vereador Marcos Norberto Janiz a favor, Eroni Francisco da Silva favorável, Fernando César Souza a favor, Marcos Salles Zanella a favor, Mário Sérgio Stramoski ausente. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, a nossa ideia principal é quando o cidadão chega no... Tipo assim, aqui em Rio do Sul, que a gente chama de Verdão, né? Ou num posto de saúde, a farmácia municipal, né, que distribui esses medicamentos, a pessoa sabe de prontidão quais os medicamentos que tem, né? E também numa lista pela internet da Prefeitura, na Secretaria da Saúde. Muitas vezes o cidadão chega informado por terceiros que não tem o medicamento e às vezes gasta aquele pouquinho daquele dinheiro que estava sobrando, Mário Sérgio, né? E precisa comprar um medicamento meio caro, né? Assim, para o coração, para a pressão, e tem nos postos de saúde. Então, através desse projeto, a gente tem essa ideia. Também vai disponibilizar dizendo, ó, o remédio X está em falta, previsão de chegada 15, 20 dias. Também não tem custo nenhum, porque é só praticamente internet e uma folha, né, colocando o nome dos medicamentos, e é para a rede municipal, né? A gente não pode entrar na esfera particular. Então, eu gostaria que esse projeto fosse aprovado e com anuência, com o voto dos demais vereadores. Obrigado. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Carizo pela iniciativa. Eu acho que foi um projeto que vem a beneficiar principalmente os idosos, né? E que é a ideia principal, a ter essa informação, porque outro dia, conversando com um servidor público, segundo ele, às vezes está faltando remédio num posto de saúde e no outro está sobrando, né? E daí aquela região está sem aquela medicação e a outra lá está sobrando, daqui a pouquinho vence, né? Aí tem que jogar fora, ou muitas vezes até entrega, né, a medicação vencida. Então, quero parabenizar o senhor, porque for realmente, né, isso vai fazer com que a própria Secretaria de Saúde organize, né, essa questão da medicação, onde estiver sobrando, levando aonde está faltando, inclusive aqui no Verdão, que é onde concentra a população maior, né, para pegar um medicamento. Então, parabéns ao senhor aí pela iniciativa. Também quero parabenizar o Carizo e dizer que eu acho que não é difícil colocar essa tua ideia em prática, porque já existe o sistema
dos postos e do, a gente chama de Verdão, né? Já tem um todo informatizado. Então, se você vai lá, por exemplo, no posto, lá no Rainha, você chega lá e já sabe se na central tem esse remédio ou não. Então, quer dizer, e daí, para divulgar, me parece que não existe uma grande distância, nem um grande investimento. É importante que as pessoas vão ficar sabendo, e como diz a Zeli, se tem aqui ou se tem lá. De repente, a pessoa mesmo pode, que o Cariz não tem condição de comprar, lá na barragem tem. Então, se ela quiser se deslocar até lá, de repente ela vai lá e consegue ir lá. Não havendo mais discussão, coloco o projeto 19 de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto 19/2018. Primeiro secretário, leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 21, de 22 de fevereiro de 2018, de autoria da vereadora Zeli da Silva, que denomina Zulney Petriz, a rua localizada no bairro Búdega, no município de Rio do Sul, e revoga a lei número 3.709, de 12 de dezembro de 2001. Esse é o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O projeto em questão não se trata de denominação de rua, e sim simplesmente da retificação da metragem da rua, que não condiz com a realidade da via. Cabe ressaltar que, para se comprovar a alteração da metragem da via, faz parte do projeto de levantamento topográfico, encaminhado pelo setor competente do Executivo. Parecer e voto do relator. Sendo assim, conclui a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, solicitando aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. O relator é o vereador e hoje o presidente, Maicon Coelho. O parecer da comissão. Marcos Salles Zanella a favor, Cariz Salles Giacomini favorável, Maicon Coelho estava ausente, Marcos Anis a favor, Zeli da Silva a favor. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Cabe ressaltar que o projeto não trata de denominação, mas simplesmente de retificação de metragem da rua, que não condiz com a realidade da via, tendo em vista o levantamento topográfico encaminhado pelo setor competente do Poder Executivo. A via já se encontra denominada desde 2001. Porém, foi ampliada, medindo agora 407 metros de extensão e 10 metros de largura. Parecer e voto. Sendo assim, conclui que a presente matéria está revestida de interesse público, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicita aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria, vereador relator Herônio Francisco da Silva. Parecer da comissão, Mário Sérgio Tramoski a favor, Marcos Norberto Zanis a favor, Herônio Francisco da Silva a favor, Fernando César Souza, ausente, e Marcos Salles Zanella, a favor. Devolvo a palavra, senhor presidente. Coloco o projeto 21/2018 em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto 21/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto 21/2018. Mais uma. Primeiro secretário, leitura. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar em redação final. Relatório. O projeto de lei ordinária número 23, de 27 de fevereiro de 2018, de autoria do vereador Cariz Salles Giacomini, que assegura ao aluno portador de deficiência locomotora matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência. O presente projeto tem por objetivo garantir aos alunos portadores de deficiência locomotora a possibilidade de matrícula nas proximidades de sua residência, facilitando, assim, o dia a dia do mesmo e de seus familiares. Cabe destacar que o aluno que requerer a vaga deverá apresentar atestado médico com, no máximo, 30 dias de emissão, o qual comprove sua condição física. Por fim, cabe ressaltar que o projeto recebeu parecer constitucional pela Procuradoria Jurídica desta Casa. Parecer e voto do relator. Sendo assim, conclui a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, solicitando aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relatora, vereadora Zeli da Silva. Parecer da comissão foi o Marcos Salles Zanella a favor, Cariz Salles Giacomini a favor, Maicon Coelho a favor, Marcos Norberto Zanis a favor, Zeli da Silva a favor. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Trata-se de proposta que visa diminuir as mazelas de alunos da rede pública municipal de ensino portadores de deficiência locomotora,
diante da ausência de uma estrutura efetivamente válida de acessibilidade aos portadores de deficiência locomotora, o intento da proposta constante no presente projeto de lei revela-se bastante plausível. Trata-se de medida simples e que devia ser tomada pelo poder público independentemente de legislação aplicável, apenas pelo conjunto de prerrogativas que cuidam de casos tais. O presente projeto, assim, não deixa margem a dúvidas e garante em lei o direito. Sendo assim, entende que o presente projeto de lei deve ser aprovado, motivo pelo qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicita aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. O vereador é esse vereador que vos fala. O parecer da comissão foi Mário Sérgio Tramoski a favor, Marcos Norberto Zanis a favor, Herônimo Francisco da Silva a favor, Fernando César Souza ausente e Marcos Sarzanella a favor. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Coloco o projeto 23/2018 em votação. Em discussão, desculpa. Presidente, agradecer as pessoas que foram escolhidas para ser os relatores. É um projeto simples que eu acredito que praticamente já é contemplado na rede municipal. São pessoas com deficiência física, locomotora, que residem num determinado bairro, pegarem aquela escola mais próxima, né, Mário Sérgio? Porque se a pessoa mora longe, esses ônibus já têm dificuldade com acessibilidade de deficientes físicos. Então, nada mais justo do que o aluno ser tratado com igualdade, né, e colocar mais próximo da sua escola. Tem a Lei Federal 3.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, popularmente chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, já em cima dessa lei federal também praticamente obriga, né, está na Constituição, que obriga que as pessoas elas tendem a estudarem mais próximo do seu local de residência. E também a gente colocou uma coisa correta, né, que tem que ter aquela CID, Código Internacional da Doença. A pessoa quebrou o pé, torceu o tornozelo, não vai sair de uma escola e ir para outra, porque de 30 dias, 40 dias vai melhorar. São pessoas que têm aquela dificuldade de vários anos ou pela vida inteira, né? É simples também, nada de custos adicionais para o município. A gente não vê muita dificuldade em o município aprovar. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco o projeto 23/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto 23/2018. Moção. Colocamos em discussão a moção que deu entrada na ordem do dia. Presidente, parece que hoje a sessão é justamente as coisas que pegou os dois projetos e a moção, né? Essa é da Rádio Amanda, né, FM 101.5. Foi feito um mega evento. Muitas pessoas pensam que foi a prefeitura que pagou o CDL. Eu acredito que foi próximo de 70, 80 mil reais o custo, né, de hospedagem, de alimentação para os artistas. Os artistas colaboraram, né, porque daí também ganham dinheiro pela venda da música. Foram parceiro da Amanda. E mais de 16 mil pessoas visto pela tomada, assim, com o helicóptero, passou assim, que quem analisa a quantidade de pessoas, eles acreditam que tinha mais ou menos, aproximadamente 16 mil pessoas no show. Então, são shows nacionais. Muitas vezes a prefeitura traz um show desse, já paga 70, 80 mil reais. Então, a Amanda trouxe várias duplas sertanejas, pessoas que conjuntos aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, fizeram um belíssimo trabalho junto ao público, né, interagiram junto ao público. Então, parabenizar a família Amanda, né, e a todas as pessoas que puderam, 87 anos de emancipação política de Rio do Sul, participar desse evento. Então, esse foi o desejo desse vereador com essa moção. Obrigado. Senhor presidente, bem lembrado, Cris, até gostei quando vi a moção. Eu acho que quem traz alguma coisa para somar para a cidade do Rio do Sul, nós temos que valorizar e elogiar, porque eu acho que é por aí mesmo, né? Então, quanto trabalho os caras trouxeram, quantos artistas
de fora, de vários estilos de música. Então tem que dar uns parabéns e se tu puder deixar nós assinarmos junto, eu agradeceria. É orgulho aí que todos os vereadores assinem. Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco a moção em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a moção por unanimidade. Momento da presidência. Hoje eu gostaria de deixar registrado aqui a honra de estar conduzindo os trabalhos desta casa pelo fato ocorrido. Parabenizar hoje o senhor Carizo pelo seu trabalho hoje, realmente. Hoje a sessão foi sua. E agradecer por um todo por essa oportunidade. Obrigado. Tribuna, solicito à segunda secretária vereadora Zeli que proceda a chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Irone. Por até 7 minutos e meio. Boa tarde. Queria cumprimentar o nosso presidente aí, Maicon, em exercício, né? Substituindo o James, né? Que estão para Brasília, né? Também a mesa diretora, nossos vereadores e a vereadora. Também cumprimentar as pessoas que estão aqui nos acompanhando neste momento aqui na tribuna e as pessoas que assistem pelas redes sociais aqui através da TV Câmara, né? As pessoas de Rio do Sul, Alto Vale e da região. Queria iniciar parabenizando os acontecimentos desse final de semana, né? Onde que a FMD fez o grande encontro das escolinhas de futebol, foi muito bonito, parabéns para o Firmino e toda a sua equipe lá da Fundação Municipal de Esporte, né? Também parabenizar o Estantis, que aconteceu sábado aí, que foi muito bonito, né? Parabéns, uma organização imensa e muito povo. Muita gente tinha ali. Quem teve ali, olha, se viu muita gente. Também estive na Serra Taboão, onde que o Dr. Paulo Cunha se fez presente, era uma festa de igreja lá, né? Estava o nosso vice-prefeito Paulo Cunha, estava o nosso amigo Francisco Guete, onde que nós passamos uns momentos bons com aquela comunidade lá. Muita gente também presente lá. Também aconteceu a rodada do campeonato municipal, né? Onde que foi movimentado todos os campos, com os jogos todos bonitos, e a mesma segue para domingo que vem. E a gente sempre fala aqui nas vitórias do Guarani, mas ontem deu derrota. A piazada não se acharam, não fizeram gol, tomaram e perderam. Mas isso não interessa, o que interessa é competir. Há dias atrás, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o secretário da Defesa Civil do Estado esteve aqui no Encontro do Rio, né? Fazendo sua explanação e falando sobre o projeto. Que estava havendo uma grande mobilização em Rio do Sul sobre as cheias tem solução, estourar o canal extravasor em Salto Pilão, limpar o rio, cortar as curvas, e nessa reunião foi provada por A e B, vereador Azeri, que não é assim as coisas. As coisas têm que ser tudo dentro da lei. Já estão muitos anos trabalhando nesse projeto. E agora que o projeto vai sair em andamento e vai ser dado início nessas obras. Então é tudo técnico. Qualquer coisa que quisesse fazer de novidade, com certeza tinha que começar tudo de novo, pelos mesmos caminhos, né, vereador Zanella? Se os caminhos já estão encaminhados, temos que seguir o mesmo caminho. E também dizer que tem comentários por aí, ó, diz que vai estourar até bombas por aí, ó. Mas, olha, sinceramente, para vocês, nossos vereadores daqui, ó, o Irone vai dizer, tem até tempo, se quiserem mudar de partido. Porque querem tirar um técnico, um cara que sabe trabalhar da Defesa Civil, um cara que está envolvido, vereador Zanella, no estado inteiro. O cara sabe, a mesma coisa vocês sabem do negócio de vocês. O doutor Zanella sabe o que é a advocacia, a vereadora sabe o que é sindicato, e o Irone não sabe de advocacia nem de sindicato. Querem tirar
promover, vereador Carizo, promover o nosso ex-prefeito, que já está lá numa teta na Assembleia, já há tempo, ganhando 20 e poucos mil real, e agora querem levantar ele para cima. Isso é economia que ele quer fazer, o governador, tirando um cara que é profissional, um cara que estudou, um cara que esteve no Japão, para botar um cara... Não tenho nada contra o sujeito, mas não se promove pessoa quando não sabe fazer o trabalho. Tem que se promover quando o cara é melhor. Então, é lamentavelmente o que o seu Pinho Moreira está fazendo. E diz que tem mais bomba para estourar, mas eu acredito muito que vai estourar uma bomba muito grande. Vai estourar, vai ser em mês de outubro deste ano. Vai estourar nas urnas. Vai ser uma bomba de voto que... O grande líder do PT já está na jaula lá, está lá. Agora só falta o temeroso lá, porque ele já pisou bastante na bola já. Ele pisou e ele tem um monte de processo e um monte de envolvimento. Só falta ele. Por isso que eu falo para os nossos companheiros, tem tempo para mudar se quiserem, porque é uma vergonha o que esse governador está fazendo. E ele não se esqueça que ele não tem um bom exemplo lá em cima no comando. E é em cima desse mau exemplo lá que a casa vai cair. Vai cair feio, porque nós somos do Sul, e o nosso povo é inteligente, e nós somos do Brasil, e o nosso povo brasileiro é inteligente e vai dar uma resposta nas urnas agora em mês de outubro. Porque não é justo o que estão se fazendo. Nunca se tira um melhor para botar um cara que não entende. Por quê? Questões erradas, bem erradas. E para finalizar... Hoje essa nossa reunião está começando fora do horário, começou antes, né? Isso porque vai ser feito, né, vereador Mário Sérgio, a grande apresentação do projeto da Estrada Blumenau. Uma estrada que, segundo o senhor falou para nós, passa mais de 22 mil carros por dia, trafega ali. Então, aquela comunidade está ansiosa lá, nos esperando para esse projeto, porque há muitos anos que foi falado nesse projeto. Muito prefeito usou, dizendo que ia fazer, mas nunca ninguém fez o projeto. E as coisas só são feitas quando se tem o projeto. E se fazer sem projeto é ilegal. É que nem construir sua casa. Se você vai construir sua casa, tu tem que fazer a planta. Se tu não fizer planta, ela é clandestina. É daí em diante. Então, a comunidade da Bela Aliança e todo que mora na Estrada Blumenau estão tudo ansiosos, esperando para essa apresentação, vereadora Zeli, onde que será muito importante a presença de todos nós, vereadores, lá também. Seria isso e muito obrigado a todos pela atenção. Vereador Maicon. Declino. Vereador Marcos Anis. Boa noite, senhor presidente, presidente Maicon, aos membros da mesa, os vereadores, a vereadora, quem nos acompanha, o Observatório Social, e as redes sociais. Bom, o que eu quero falar hoje é dois assuntos, serei breve, e um é o que o vereador Heroni acabou de comentar aqui na tribuna. Eu acho que o governador teria que ter um pouco mais de sensibilidade aqui com a nossa região, vereadora Zeli, da nossa região do Alto Vale, que o Rodrigo Moratelli está fazendo um excelente trabalho. Quem pôde acompanhar dia 9, aquela terça-feira, aquela segunda-feira que teve ali no Encontro dos Rios, ali, ele explanou muito bem como funciona os projetos. Não é simplesmente detonar rochas e fazer a limpeza dos rios, tem um monte de procedimento. E eu quero parabenizar o ex-prefeito Gariba pelo excelente trabalho que está fazendo lá na LESC, na parte financeira. Só que eu acho que nós deveríamos bater o pé essa casa aqui, fazer uma moção e pedir para o Rodrigo Moratelli ficar. Ele está com esse projeto. Não estou falando aqui partidariamente, estou falando pelo o ótimo profissional que ele é. Então, acho que essa casa aqui, nós temos que ver isso aí, porque eu moro num bairro que sofre muito com as cheias, Barra do Trombudo, Barragem Buda, e a gente vê a necessidade. Até tem as pessoas ali do bairro Buda que estão fazendo aquela movimentação
do Salto Pilão, ali do bairro Buda, e quando o Rodrigo Moratelli, o secretário, expôs para eles o projeto, tudo, até eles compreenderam o projeto. Então, eu acho que o governador tem que rever isso. Isso eu acho que já está virando uma intriga política. E outro que eu quero parabenizar aqui é o tenente coronel, o Abreu, pelo excelente trabalho que fez juntamente com a Secretaria de Assistência Social, esse final de semana, que foi feito junto com a capitã Sandra, lá na Barra do Trombudo, no condomínio Marcolino Felipe, conscientizando aquelas crianças, vereador Herone, levando para o lado do bem, mostrando o caminho do bem. Então, quero parabenizar mais uma vez a Polícia Militar pelo excelente trabalho que está fazendo, e principalmente lá no condomínio Marcolino Felipe. Serei senhor presidente. Boa noite. Vereador Marcos Zanella. Eu vou falar no microfone. Vereador Marcos Zanella. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, povo de Rio do Sul. Eu tenho muito para falar hoje, porque a gente está acelerando as coisas para participar desse ato de entrega do projeto. Eu só quero registrar, como ainda filiado ao PSDB, e digo ainda porque já falei dessa tribuna ano passado, que já tinha interesse em deixar a legenda por conta do estado de coisas que a gente via a nível nacional. O meu interesse ainda continua, mas eu tenho que respeitar o mandato e os votos recebidos, então isso vai ficar para o último ano do mandato, que é o que a legislação permite fazer. Ocorre que hoje a gente teve, nas últimas semanas, a gente teve evidências de que o país está mudando. A gente conta com um condenado em segunda instância e que fez um projeto de poder no governo federal preso, para surpresa de muitos, inclusive a minha. Um presidente de partido que agiu como um déspota e hoje virou réu num julgamento próprio, e meu partido, e eu, pelo menos, não sei se muitos do meu partido talvez tenham, mas eu não tenho bandido de eleição. Eu acho que quem faz o que fez e fala do jeito como falou nos áudios que foram encontrados deles, faz com que ele tenha que virar réu mesmo, ele tenha que responder. Se estava ganhando um mensalão do Aldebrecht, ele tem mais é que perder, inclusive, o mandato. E me refiro aí ao presidente do PSDB, o Aécio Neves. O fato é que o Brasil está mudando, mas, senhores, eu penso que nós também devemos forçar essa mudança aqui na base. Se hoje temos um evento de lançamento de projeto, eu confesso, senhores, que a gente devia ter menos eventos de lançamento de projeto e mais inauguração em definitivo das obras, que é o que a gente fez aprovar a legislação do vereador Chico ano passado, de evitar que se inaugure janela e banheiro. O fato é que lançar projeto não quer dizer absolutamente nada. Tomara que a gente consiga, vereador Orani, concluir esse projeto, e eu acho que hoje a população do bairro Bela Aliança, Taboão e adjacências lá, ela tem que ser convocada para acompanhar não só o projeto, mas efetivamente as obras assim que elas começarem, para a gente provocar uma mudança no trato com a coisa pública. Porque as coisas não estão mudando, vereador Orani. Eu também soube dessa boataria que, para surpresa, aí sim nossa, fala em trocar o comando da Defesa Civil do Estado, quando quem assistiu, como o vereador Marcos falou, quem assistiu aquela palestra daquela segunda-feira, viu da competência técnica do senhor Rodrigo Moratelli. Ele, quando foi nomeado para a pasta, não era expert no assunto, mas quem o conhece sabe de sua capacidade de se dedicar a estudar um assunto, e ele, naquela palestra, deu uma verdadeira aula. Inclusive, convenceu aqueles que achavam que bastava fazer um canal extravasor para acabar com a enchente, de que não é tão simples assim. E realmente não é. Assim que não será simples para qualquer um que assumir uma secretaria, tocar uma secretaria. E é assim que a banda toca no Brasil ainda. Indicações políticas o tempo todo. Não se preocupa com o mérito, não se preocupa com o planejamento, só se preocupa com a acomodação de interesses políticos. Isso é a política de sempre, isso é o jeito errado de fazer política, porque interrompe os planejamentos, interrompe as aspirações do povo, simplesmente
para adequar compadrios, para se respeitar compromisso de campanha, e talvez seja o grande problema desse país, a campanha de 2 em 2 anos. Alguém já falou que era bom ter campanha todo ano, porque daí nos anos de campanha as coisas acontecem. Mas, de certeza, para melhorar, teríamos que juntar essas campanhas, uma campanha só de 4 em 4 anos, porque senão é um ano de trabalho e um ano de política na administração pública, porque agora a gente está vivendo esse ano a expectativa de quem vai ser candidato ao governo do Estado, quem vai ser candidato a deputado, quem vai ser candidato a senador, e nada mais funciona direito. E aí corre-se o risco, inclusive, de mudança numa pasta tão importante para quem está em Rio do Sul. Penso que a gente, aqui na base, tem que voltar a fazer mudança. Eu vi um material de propaganda do Executivo Municipal, destacando as obras. Eu já falei, eu estou elaborando ainda, queria colaboração de entidades, eu estou buscando outras entidades para nos ajudar, para a gente evitar que o município, o Executivo, o Legislativo façam propaganda de seus atos. Por menos que gastem um dinheiro que não deveria ser gasto naquilo. Mas é parte de um modus operandi que só se repete. O Brasil está esperando mudanças. Essas mudanças que aconteceram com essas operações, que estão prendendo pessoas que, surpreendentemente, estão presas, elas devem contaminar a política. Nós temos que entender que isso que está acontecendo é uma resposta ao que as entidades policiais encontraram, mas é uma resposta ao anseio do povo. Talvez se o povo não tivesse saído às ruas em 2015, o impeachment não teria acontecido. E talvez sem o impeachment, a Lava Jato não teria a força que teve, porque ela ainda é combatida nos corredores de Brasília como um mal a ser extirpado. Eles ainda querem estancar essa sangria. E podem crer, senhores, estão tentando. E nós, como membros da base da política e mais próximos da população, devemos deixar claro para o povo que a gente está contra isso e a gente está lutando para evitar que isso aconteça. Mas se a gente não combater esse tipo de procedimento, de indicações meramente políticas para ocupar cargos, por exemplo, a gente não vai conseguir mudar nada. Então, aos vereadores do PMDB, eu sugiro que tomem ciência desse boato, se for verdade, e defendam o secretário Rodrigo, não pela sua filiação partidária, nem pela sua proximidade com outro deputado, mas sim pela competência técnica que ele demonstrou. Se esse boato for verdade, por favor, defendam ele, porque assim vocês vão defender a cidade. Eu penso que assim a gente começa a fazer política diferente, que é o que o povo espera da gente. Obrigado, senhores, e uma boa semana a todos. Mário Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham, aos vereadores, à vereadora. Eu vou relatar um pouquinho aqui todo um trabalho e um encaminhamento que a gente deu a um problema na nossa cidade. Eu, na segunda-feira passada, no dia 16, eu fiz questão de ir de madrugada visitar as pessoas que esperam o ônibus ali em frente à Policlínica. Vocês sabem que as pessoas embarcam ali em frente à Policlínica para ir para Florianópolis, Lages, para o TFD, né? Tratamento fora de domicílio. Então, elas embarcam ali ou vão para Lages fazer quimioterapia ou a radioterapia, ou para Florianópolis para outros tratamentos. A gente foi ali, visitou e postou no Facebook a nossa visita. E aí, assim, além das pessoas que a gente viu ali no local, que o que elas passam, a situação que elas passam ali, os depoimentos das pessoas no Facebook, Marcos. As pessoas ali, elas assim, que isso ali é acostumado, já faz mais de 10 anos que está daquele jeito. As pessoas já estão debilitadas, já estão com problema de saúde. Elas ficam esperando o ônibus ali, a van, que leva eles para Lages ou para Florianópolis. Às vezes, no caso, na segunda-feira que eu fui ali visitar, era frio. E as pessoas ficam ali sentadas na escadaria. Se chove, é pior. No inverno, é pior ainda. Já estão debilitadas, já estão com problema de saúde. E ainda tem que ficar naquele local ali, sem nenhuma estrutura. Pior, não tem banheiro, Maico, não tem local. Então, alguns depoimentos que a gente colheu,
assim, de cortar o coração que as pessoas passam nesse ambiente. Bom, todos esses depoimentos, as pessoas assim relataram algumas coisas boas, uma delas é a questão dos motoristas, Marcos. Para elas, os motoristas, as vans dos ambulâncias, são os anjos. Diz um motorista assim, e uma senhora também falou a mesma coisa. Às vezes, chegam lá na altura, não tem dinheiro para comprar um lanche. Eles tiram do bolso deles. Então, nós temos aqui que tirar o chapéu para esse pessoal dos motoristas que levam essas pessoas. Vendo essa situação, essa realidade ali em frente à policlínica, que é todos os dias, eu já falei com o prefeito, já fui imediato, no mesmo dia, conversar com o prefeito, ver se não tinha uma solução para esse pessoal. Conversei com o Paulo Cunha, que é o vice-prefeito, no dia 19, que foi quinta-feira passada. O Paulo Cunha se colocou à disposição, disse, Marcelo, isso não pode continuar assim. O próprio prefeito diz, não, eu quando era vereador já tinha questionado essa questão, e hoje como prefeito vou ter que achar uma solução. Então marcamos para hoje, às 10h30, às 10 horas da manhã, uma reunião, 10 horas da manhã, uma reunião com o prefeito, vice-prefeito e com a secretária, a Sueli. Bom, estavam o vice-prefeito e a Sueli, a secretária de saúde, onde nós conversamos, e eles já vieram com algumas propostas, e ficou decidido, então, que uma sala da policlínica, onde hoje é uma cozinha, ficará aberta, então os motoristas vão estar abrindo essa sala, e vão poder, pelo menos, ter um local para sentar, um lugar mais decente, um local fechadinho, e com acesso a um banheiro. A gente fica pensando, Zanella, assim, estou conversando com algumas pessoas, porque são coisas que acontecem na nossa cidade que a gente acaba não vendo. Acontece de madrugada, tu não está vendo. Então, se tem um parente, ter um pai, um filho, uma coisa que depende dessa situação, até tu sente, né? Ou se é contigo. Mas no caso ali, só por sorte, porque alguém me convidou para ir lá ver a situação. Então, com essa a solução dada pela secretária, acredito que vai mudar bastante essa realidade. Então, o motorista vai um pouquinho antes abrir a sala, as pessoas vão ficar esperando ali, num local bem melhor do que estão hoje, um lugar bom, tem cadeira, tem acesso a um banheiro, e daí, então, dali elas embarcam para Lages ou para Florianópolis ou outro local onde vão ser atendidas. A gente já tem, algumas pessoas nos relatórios dizem, já está doente, Mário Sérgio. E com essa situação, a gente não merece isso. Tá? Então, peço a Deus que dê certo, porque se a gente for lá, e convido vocês a fazer uma caminhada desse lado de madrugada, ver como as pessoas, com bastante dificuldade de locomoção, criança, senhoras, e não tem um banheiro hoje. Não tem um banheiro. Os homens ainda vão lá no cantinho, a mulher não tem onde ir. Tá? Então, eu espero muito que seja encaminhado. Já conversamos com o Jean, que é o coordenador lá dos motoristas, que vai encaminhar junto com os motoristas. A secretária Sueli colocou totalmente à disposição para ir atrás e organizar bem certinho para funcionar. O vice-prefeito ficou contente que a gente trouxe o problema, porque ele também já tinha conversado, né, já tinha pensado, mas surgiu uma solução barata, que não vai custar praticamente quase nada, de repente pagar uma meia hora de hora extra para os motoristas, para que eles possam vir um pouquinho antes. Tá? Então eu quero agradecer muito ao vice-prefeito por ter me atendido com todo carinho, à secretária por ter vindo na reunião atendido e ido atrás de uma solução, tá? E ao prefeito também se colocado à disposição. Quero agradecer muito. E acredito que as pessoas que vão estar de agora para frente com esse acesso a essa sala vão agradecer muito mais que eu. Tá? Uma boa semana a todos e um abraço. Boa tarde, senhor presidente. Parabéns aí pela condução dos trabalhos, aos vereadores, à mesa, à comunidade que nos assiste aí pelas mídias sociais. Quero cumprimentar o Fonseca, o eterno presidente da União de Associação de Bairro, né, Fonseca?
E quero cumprimentar também a Gabriela e a Ana Lúcia, né, duas estudantes de Direito, que estão hoje aqui acompanhando a sessão da Câmara. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu quero primeiro elogiar o prefeito Tomé. Eu costumo ser justa com as pessoas, né? O Marcos estava junto, né, Marcos? E a gente foi lá na Rua dos Palmitos, onde está sendo pavimentada, e tem coisas que a gente precisa dizer, porque era desumano o que acontecia naquela rua, era desumano. Né? Então, hoje, essa pavimentação está acontecendo lá na Rua dos Palmitos, eu tenho que dizer que eu tenho que tirar o chapéu para o prefeito Tomé, porque eu disse isso na reunião, vereador Irone, que foram 4 reuniões, Jailson, Milton, Gariba e Tomé. Né? E o único que realmente, então... E também agradecer aí o Irone, mas especialmente o Marcos, que está sempre cobrando e junto. Lá já tivemos 2 vezes naquela rua, né, Marcos? E vamos continuar fiscalizando, que é o nosso trabalho. Sabe, quando se fala aqui algumas coisas na política, eu tenho muito cuidado de falar, sabe? Porque, primeiro, eu sou da seguinte opinião. Primeiro, tu tem que ter moral, né? Eu não vou aqui falar bem ou mal de partido, porque tem um partido hoje que não é acusado de corrupção, é o PSOL. O restante, todos são, inclusive, estão tudo junto lá com o Temer, que é um ladrão que já devia estar na cadeia faz tempo. E se eu apoio um ladrão, eu também sou. Então, está todos os partidos lá. Então, não vamos aqui... Né? Não, o PSDB está lá. Não, mas eu estou dizendo, eu também sou do PMDB, mas também não sou nessa. Também não sou. Então, por isso que eu não falo mal do PMDB e não falo mal do outro partido, porque eu não tenho moral para isso. Vamos primeiro ter moral. Em relação ao cargo, eu nem sabia, para mim é novidade, que o Gariba vai assumir o cargo da Defesa Civil. Olha, gente, o primeiro secretário da Defesa Civil era médico, que o Colombo colocou lá. O segundo foi o Milton Obos. O que ele entendia de defesa civil? O terceiro foi o próprio Rodrigo, que não sabia nada também. Aprendeu lá. Agora, trocou o partido, é assim que funciona? Troca o partido, troca os cargos, é assim que funciona. Está certo? Não. Por isso que eu acho que tinha que ser tudo efetivo. Eu tenho uma pessoa aqui no governo do Tomé que eu elogio. É o Weberton. Menino lá da Geberton, aquele piá trabalha, é concursado, está lá fazendo o trabalho dele. Mas é assim que funciona na política, troca o governo, troca os cargos, e funciona com todo mundo. Então, assim, eu não estou falando nada, mas o Gariba, pelo menos, se teve um prefeito que equipou a Defesa Civil, que tem o que tem lá na Defesa Civil, foi o Gariba. Isso eu tenho que dizer, porque é verdade. Se teve alguém que trabalhou e realmente deixou alguma coisa que dá para a gente dizer na Defesa Civil, foi o Gariba. Agora, dizer que vai tirar o Rodrigo porque ele tem experiência, não. Só que faltava, ele está esse tempo todo lá e não saber nada também. É claro que é no mínimo, que ele ocupando um cargo, ele tem que ir atrás de conhecimento, né? É igual agora essa história que é cheia tem salvação. Isso acaba eleitoral de alguém? Porque estão mentindo para o povo? Porque o próprio Rodrigo disse que realmente vai ser uma coisa difícil, que não é simples assim, e não é mesmo? Né? Então, a gente, às vezes, por isso que eu tomo bastante cuidado, vereador Irone, eu tenho um respeito pelo senhor, que o senhor nem sabe. Mas, quando a gente fala do político enjaulado, do outro lá, vamos olhar o que está acontecendo num todo. E vamos olhar o que está acontecendo com a nossa justiça no Brasil. Porque a justiça não é igual para todos. A justiça no Brasil tem partido. Inclusive lá nos grandes, lá no Supremo, lá tem partido e a gente sabe muito bem. Então, a gente precisa tomar cuidado para nós continuar fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho é sério que tem que ser feito. Agora, eu não me comparo a nenhum deles que estão lá. Mas tem gente séria lá também no Congresso Nacional. Ou vocês acham que não tem gente séria lá? Tem também, porque na política também tem gente séria, como tem em todos os espaços.
Todos os espaços tem gente séria, né? Quando a gente fala mal da polícia, lá na polícia também tem gente muito boa, sabe, Fonseca? Mas também tem gente que não presta, lá no movimento sindical também. Né? Agora, nós aqui não podemos falar de político nenhum e nem de atitude de político nenhum. Porque o Raimundo Colombo é outro, que está até os gogó de corrupção, inclusive tentou vender a Casan para poder receber propina. E está lá, sendo investigado. Né? E outros muito mais. Então, vamos cuidar, porque a gente precisa falar e pessoas que realmente não estão envolvidos. Agora, o Raimundo Colombo, Deus que me perdoe, vai ser o senador. Já estão dizendo que ele vai ser senador, com esse passado que ele tem e com essa história que ele tem. Eu até ia falar de outra coisa hoje, mas eu tive que falar isso, né? Porque o Moreira, o Pinho Moreira lá, ele te cortou 400 cargos comissionados e fechou 15 SDR. É pouco? É nada. Porque isso não serve para nada mesmo. Devia cortar tudo. Mas, pelo menos, teve a coragem de fazer. E está enxugando a máquina, porque o Estado está quebrado. O Estado está quebrado. A saúde, a educação, tudo nesse Estado está quebrado. E ele foi lá e cortou. Estou dizendo que ele é um excelente governador? Não, nem diria isso, porque a gente sabe muito bem, a gente conhece e sabe, mas pelo menos teve coragem de ir lá e cortar 400 cargos comissionados. E fechou as SDR. Cortou até na própria carne. Teve PMDB que caiu fora. Agora, trocar secretário quando muda governo, gente, isso não é novidade para ninguém. A gente sabe muito bem. O reza a cartilha, que foi o balcão de compra de deputado que aconteceu lá no Congresso Nacional, e nós via isso todo dia na televisão, né? Comprando deputado de todos os partidos para passar a reforma trabalhista, por exemplo, para passar as coisas do Temer lá. Muito obrigado e uma boa semana a todos nós. Senhor presidente, Gariza. Cumprimentar membros da mesa diretora, vereadores, a todos que estão aqui no plenário. Em nome do Fonseca, aí, boa tarde. Eu não ia falar, mas também sobre esse assunto, gostaria de manifestar pelo menos 2, 3 minutinhos. Inicialmente, nós do PMDB, eu, vereador, e também sou da executiva, não estou sabendo nada desse assunto. Então, pessoas de outro partido sabem mais que nós ali. Eu não sabia. Mas se realmente for verdade, a caneta está com o governador. A competência do atual, ninguém pode dizer que... Né? Ninguém pode dizer que não é um bom secretário na frente da Defesa Civil. Um excelente secretário. E Rio Sulense também. Rio Sulense também, que nem o Gariba, que nasceu em 1958, que na beira, Zeli. Uma pessoa que foi vice-prefeito do primeiro, né, de Rio do Sul, que foi na Defesa Civil do Milton Alves, ele foi vice-prefeito. Esse atual, Moratelli, foi secretário do Gariba e do Milton nesse governo também. Pegou uma secretaria ali embaixo, tocou bem. E já a pessoa vai pegando desafios, que nem um prefeito. O prefeito, quando entra, pode ser um agricultor, pode ser um operário, pode trabalhar, vai ter que tocar a saúde, a educação, o esporte, a agricultura, vai ter que se virar. Os últimos 4 anos do Gariba, como foi como prefeito aqui, a Defesa Civil era ao lado do Verdão, era uma salinha, na época do Milton, foi indo, foi crescendo. Hoje está com uma estrutura boa, tem um local até de helicóptero para pousar ali no bairro Progresso. Quem conhece ali o Gado Leiteiro, um pouquinho mais para cima, ali, um heliponto aí, é uma muito bem estruturada. A Receita Federal forneceu barcos, forneceu vários equipamentos que foi buscado em Foz do Iguaçu. Então, está muito bem preparada. O nosso prefeito, ele seguiu o que os técnicos falaram, nunca peitou nada, sofreu 4, 5 enchentes, né? Então, foi um bom prefeito em cima da Defesa Civil. Ele, como rio-sulense, se o cidadão que está ali agora vai sair
Porque o presidente, o Gelson Meriz, falou, não, com o PMDB não tem conversa. Ele quer que entregue todos os cargos. Ele quer. Então, não sei por que essa discussão que quer algum cargo. Se quer que entregue todos os cargos, que não tem composição com o PMDB, nada mais justo que o Pinho Moreira escolher as pessoas que vão estar do lado dele. Ou o Moratelli vai estar do lado do Milton Alves, ou vai estar do lado do Pinho Moreira. Para, né? A gente já sabe como é que funciona a política. Então, a gente também tem que respeitar a decisão. O Gariba é uma pessoa que tem muita assim, intimidade e sempre passa para nós pelo WhatsApp qualquer acontecimento. Falei com ele semana passada. Acho que nem ele não está sabendo de nada. Mas, primeiro, nós temos que ficar felizes se isso acontecer. Primeiro, se o atual, se sair, se ficar, é muito bom. É um excelente, é competente. Agora, se sair ainda ficar um cara de Rio do Sul, do Alto Vale, nós temos que ficar felizes, né, Herone? Agora, sai ele, entra um amigo do governador, não, ele é aqui do sul do estado, entra um cara de Tubarão. Pelo menos o Gariba, o Milton Alves e o Moratelli sabem dos problemas aqui no Alto Vale, das cheias que estamos tendo. E se não tiver dinheiro, vereadora, para pagar as indenizações, para fazer as barragens, que 90% veio do governo federal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tendo dinheiro, e realmente a gente fala, mas os últimos 7, 8 anos, por mais que esses caras foram os governantes, essa limpeza do rio não sai, esses ribeirões nossos estão todos... Está tudo entupido, está tudo sujo. Muitas coisas têm que ser feitas e não foram feitas. Essas pequenas barragens, era para começar em 2014, 2015, 2016, 2017, estão indo para 2018, e o ano que vem é 2019. Mas a prefeitura não conseguiu a licença, e assim vai. Então, as coisas também não estão indo de vento em popa, né, Zeli? Então, eu só queria deixar dito pela sociedade que nos acompanha, a gente não está sabendo de nada. Mas, se sair o atual, e se porventura tiver que trocar por alguém do PMDB, eu acho que todos os vereadores aqui teriam que estar felizes. O atual, estamos muito bem servidos. Agora, se sair e se vier alguém de Rio do Sul no primeiro escalão, nós temos que estar felizes. E, mais uma vez, agradecer aí o voto de vocês nos 2 projetos da casa aqui, e a moção aí para todos os vereadores assinar. Obrigado. Senhor presidente, não tem mais vereador para usar. Explicações pessoais. 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Vereador Irone. Queria dizer que nossos vereadores estão tudo em Brasília nesse momento. Está o Francisco Goethe, está o nosso presidente da Câmara, Michael James, está o vereador Nando. Estão representando nós nesse momento lá. Mas, quando falamos ali, tudo certo. Mas quando a vereadora Zeli falou em moral, o que é moral para a senhora? Eu acho que é conhecimento. Conhecer o tanto de brasileiros, vereador Carizo, que morreu aí nas filas de médico, na justiça, os policiais mortos por bandido, não investirem na segurança, a educação uma bomba, a saúde uma bomba, que não investe esse governo federal. E investiu, sim, na corrupção, eles que estão lá. Isso é conhecimento. Tem que ter moral para falar em nome de Lula e daquele do temeroso lá? Não tem que ter moral, não, tem que ter conhecimento. E eles estão de queressa. E se o Colombo deve, vereadora, que vá lá fazer companhia para o Lula. Pois tem lugar lá, aqui no presídio, aqui uma sala do mesmo tamanho, tem 20 pessoas quase, 15, 20. E lá está ele folgadão lá, que roubaram o nosso Brasil, ele e a comparsa dele lá, ó, faliram o nosso Brasil aí, ó. E o filho dele que cuidava de zoológico é fazendeiro. Como é que um cuidador de zoológico vai virar fazendeiro? Acertou em quantas esportivas? Como? Talvez ele olhou muitas jaulas lá, muitas jaulas devia ter naquele zoológico. Agora ele está vendo que deve ter uma jaulazinha lá, porque plantaram e colheram. E para falar no nome dessas 2 pessoas que nós representamos no Brasil, não tem que ter moral, tem que ter conhecimento. Seria isso, uma boa noite.
Declino. Quero cumprimentar aqui o amigo Fonseca. Seja bem-vindo sempre nessa casa, Fonseca. Eu acho que os vereadores, a vereadora Zeli e o vereador Carizo, a gente falou, a gente não está aqui por partidos, né? A gente está vendo que o Rodrigo é um ótimo profissional, que eu vejo nesses 8 meses que faltam, por isso que eu falei ali na tribuna. Eu acho que nesses 8 meses que faltam, o Gariba, eu acho que não vai conseguir ter toda a experiência que o Rodrigo Moratelli tem. É isso que eu quis me referir. E também quero dizer, se fosse por isso, o ex-prefeito Gariba, ele nem poderia estar assumindo como na LESC. Se for por isso. Nem vamos entrar em detalhe, porque o Tribunal de Contas vai mandar aqui para nós. Então, acho que, dessa forma, acho que a gente tem que pensar um pouco. E eu não defendo o partido, vereadora Zeli. A senhora sabe muito bem, a senhora sabe desde que a gente já se conhece tempo. E aqui eu quero dizer o do deputado federal, que foi nomeado do PSD, João Rodrigues, preso, e está fazendo parte da comissão de Código Penal, da mudança do Código Penal. Isso pode? O cara preso? Então, eu não concordo com isso também, com esses caras. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite. Em função do teor das discussões de hoje, eu só preciso usar desses minutos para registrar que eu quero crer que a vereadora Zeli não falava dos vereadores que ocuparam a tribuna, quando fala em moral, para falar dos membros da nossa política brasileira. Vereadora, meu partido, eu falei da tribuna, que meu partido, realmente, o partido não tem, talvez, moral para cobrar, mas não era o PSDB falando, até porque eu não tenho procuração do PSDB. Eu falo com o anseio das pessoas que me conduziram até aqui. Nós temos que mudar alguma coisa. Eu fico desanimado, triste, quando vejo a senhora, o vereador Carizo, que são vereadores reeleitos, falando que é sempre assim, que é isso aí mesmo, que tem que ser assim. Isso faz parte do jogo político. A política brasileira hoje é criminosa. Tanto é que tem ex-presidente preso, ministro de Estado preso, deputado, senador preso. É fruto de uma política criminosa. E essa política que tem que mudar. Então, se nós, aqui na base, próximos do povo, admitimos que é tudo sempre assim e que tudo tem que ser assim, nós estamos em abril. Se o Eduardo Pinho Moreira tiver uma bola de cristal que conduza ele a ser o próximo governador, vá lá, pode botar novas, porque vai mudar mesmo. Agora, nós estamos em abril. Ele vai mudar agora, para em dezembro mudar de novo. É isso que o Brasil não aguenta mais. As pessoas entram lá, daí vão ficar um tempo dizendo que não sabe o que fazer, porque realmente não sabe, tem que aprender, como o Rodrigo aprendeu, mas o fato é que ele já aprendeu. Ele deu uma aula mostrando que já aprendeu. Foi por isso que a gente usou da tribuna para falar isso, porque é um boato. Tomara que seja só um boato, e vocês reforçam isso, dizer que não tem conhecimento. Que seja só assim. Mas, lamentavelmente, vereadora, nós estamos descrentes com a política brasileira, porque é uma política criminosa. A senhora me perdoa, mas é que a senhora fala de um jeito como se a gente não pudesse mexer nisso. E é nisso que nós temos que mexer. É nesse jeito de fazer política, nessa política tacanha, antiga, e, volto a dizer, criminosa. Os políticos que estão presos cometeram crimes. O ex-presidente está preso porque cometeu crime. Foi julgado por 11 pessoas diferentes, não foi só o Moro. É o Moro, é os 3 de Porto Alegre, é os 7 do STJ. É muita gente para condenar um cara. Então, vereadora, eu peço a vocês de novo que reflitam sobre isso. Se esse boato ganhar corpo, que levem isso para o governo do Estado, porque a população e de Rio do Sul, que hoje fez esse movimento, querendo um canal extravasor, fez um movimento para discutir encheios. E por que fez isso? Porque nós estamos desde 83 sem ação efetiva nenhuma. Como o Carizo falou, falaram em dragar rio, ninguém nunca dragou, falaram em fazer obras, ninguém nunca fez. A gente está cansado disso. A gente foi numa audiência aí com os moradores do bairro Cantagalo, estou há 30 anos com a água entrando na casa deles, sempre a mesma desculpa, o Estado não tem dinheiro. Há que haver uma mudança. Nós temos que ser os vetores dessa mudança, e é por isso que eu lamento que a gente fique batendo nessa tecla. Mas nós temos que brigar por isso, e nós temos, sim, moral para falar disso. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Mário.
Bom, é importante a gente debater esses temas, porque a política realmente se modernize. Também aqui cada um tem o seu grande valor. Considero muito os dois, e tanto o Moratelli quanto o Gariba. São competentes, né? Tomara que fique para progredir. Nós estamos precisando de conhecimento e de prática. Precisamos é que funcione, que façam alguma ação para que amenize a questão das cheias. Mas eu quero convidar todos que estão aqui e todos que estão nos ouvindo para agora às 19h30, lá no Salão da Capela Santo Antônio, no bairro Taboão, para participarem de mais um evento do movimento da revitalização pela Estrada Blumenau, onde o prefeito vai apresentar o projeto, acredito que parte do projeto da revitalização. É um sonho muito grande, antigo. Aquela pista tem mais de 30 anos, ela embaixo dela é paralelepípedo, tinha paralelepípedo daqui até lá no Bela Aliança, do centro do Sul Bela Aliança. Foi colocado um asfalto por cima há mais de 30 anos. Então a água da Casan passa em muitos lugares por baixo da pista, vai ter que retirar. O próprio acesso aos bairros, nós temos aí com uma dificuldade muito grande, por exemplo, a cidade evoluiu e a estrada ficou parada, não evoluiu nada. Então, vários lugares precisaria de um trevo alemão, por exemplo, para que as pessoas parem no centro da estrada, na via, e depois contornem para não ter perigo. Então, são várias coisas que nós estamos pedindo. O acesso ao lado da BR, que nós só temos acesso aqui na Ivo Silveira e lá em Lontras. Então, por exemplo, a Cerâmica Princesa, se ela tiver que entregar um material, exemplo, ali no Navegantes, ela tem que dar todo o giro. As crianças que estudam no Ela Curte, vão ter, se por acaso moram na Bela Aliança, o micro-ônibus tem que pegar ali e dar o giro ou por Lontras ou pela Ivo Silveira. Então, tranca todo o desenvolvimento dessa região, que é uma região grande, e já disse aqui, já falei, repito, uma ponte ou a revitalização da Estrada Blumenau vai ajudar muito a cidade do Rio do Sul nessa questão do trânsito, né, porque aí a gente vai ter que repensar a questão da Ivo Silveira, repensar Dom Tito Bus, os acessos aí para que fique, porque o trânsito ele praticamente para às 7 horas da manhã e 6 horas da tarde. Né, a Guarda Municipal, acho que foi a Guarda Municipal, contou, são 2.000 veículos hora que passam em horário de pique. Então, realmente tem que fazer um investimento muito grande. Obrigado a todos. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra. Marcos, quando eu falei, eu não quis dizer que o Rodrigo não tem competência. Eu também tive na palestra dele e também vi e gostei da palestra dele. Eu não estou falando de competência do Rodrigo hoje, né? Eu disse que quando ele entrou lá, ele também não sabia. Mas hoje eu também concordo contigo que ele realmente... E não concordo também com essa política. Agora, vereador Zanella, eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor quer falar daqui de Rio do Sul, vamos falar. Quantos cargos do PMDB tem nesse governo que o senhor apoia? Do PMDB? Não, o senhor não pode, o senhor vai me responder na semana que vem. Quantos cargos do PMDB tem no governo que o senhor apoia? Quantos cargos do PT tem? Quantos cargos do PCdoB tem? Então, vamos começar por aqui. Se é que é assim, por que quando vocês ganharam a eleição, quem era do PMDB e quem era do PT todos saíram? Não ficou nenhum. Não ficou nenhum para contar a história. Então, não é assim que funciona. Eu estou querendo falar de Rio do Sul. E eu estou dizendo que quando o Gariba ganhou a eleição, foi a mesma coisa. Eu estou querendo não ser hipócrita. A gente falar, vamos falar de Rio do Sul. Então, vamos começar por aqui. Se é verdade, então não tinha que ter trocado os cargos, tinha que ter continuado, né? O outro já tinha experiência, tinha continuado, o outro não tinha, aquele que estava aí já não tinha experiência. Para que for trocado porque nunca tinha feito? A maioria dos secretários ali nem sabia o que estava do que agora, estão aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que, então, não tinha que ter trocado. Então, acontece sim, acontece aqui. Vamos começar, então, por aqui. Né? Não trocar os cargos, deixar o pessoal trabalhando, já estava trabalhando, né? Não estava? Já não tinha experiência também? Mas tiraram. Então, gente, é isso que eu quero, é essa política que eu quero defender.
de verdade, sabe? Então, nós temos que falar e fazer. Infelizmente, eu não tenho o poder nas mãos, né? Mas aquilo que eu falo, eu gosto de fazer. Então, não é feito, e não é feito nem aqui. Bobear, se não fosse concursado o pessoal da Câmara, não ficava um, como era antigamente, né? Ganhava, dependendo que a maioria já levava o resto. Então, é isso que nós temos que mudar. E eu quero mudar isso, sim. Eu quero contribuir, né? Para que os cargos efetivos que ocupam os cargos de secretaria, porque eles têm experiência. Muito obrigado. Senhor presidente, agora o vereador Carizo. Nesse sentido, existe lei, vereadora Zeli, uma parte dos cargos comissionados são para pessoas concursadas, e outra parte para quem realmente está do lado do prefeito. Sim. Como é que o prefeito Tomé vai ficar com uma pessoa que trabalhou para o Gariba, ou vice-versa? Se dependesse da outra pessoa, ele não entraria nunca ali na prefeitura. Isso é normal também. Mas o importante é mostrar serviço quando a pessoa entra, né? E nós vamos ficar discutindo aí, dia e noite, cada um defende o seu lado, o seu pensamento. E parabenizar, Mário Sérgio, pela pessoal de vocês mais ligado na estrada Blumenau, né? Está sempre em cima da prefeitura, e a prefeitura conseguiu, né, através do apoio da MAVE, aí, consegue hoje apresentar o projeto, mas o mais importante mesmo é o que o vereador Zanella falou, que o dia que nós tivermos, né, o dinheiro para fazer essa obra, né? É que nessa 470, vira e mexe, dá uma mexida, agora parece que vamos fazer uma parte ali em Blumenau, Gaspar, Ilhota aí, mas também já é 50, 60 anos nessa obra, né? Então esperamos que essa estrada Blumenau, ela hoje tem o início e o meio e o fim, né? Obrigado. Presidente, terminou os vereadores com o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, e sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, às 18 horas. Boa noite.